Olá, o meu nome é Liz Bittar e eu sou responsável pelo site O que os Espíritos Dizem. Esse é o nosso vídeo de número 42 e nós iniciamos recentemente uma série falando de Allan Kardec e do início do Espiritismo. No vídeo 40, nós falamos sobre a biografia de Kardec, quem foi Allan Kardec, e no vídeo passado nós falamos da obra de Kardec. E hoje eu quero falar das irmãs Fox, um fenômeno bastante conhecido na literatura espírita. E bem antes de Kardec iniciar a sua pesquisa sobre espiritismo. Durante o século XIX, houve uma grande onda de manifestações mediúnicas na Europa e nos Estados Unidos, embora as pessoas não tivessem ideia do que fosse espiritismo, nem havia esses nomes, essa terminologia, né? O termo não existia. Não se falavam em espíritos e nem na possibilidade de comunicação com os espíritos. Mas esses fenômenos chamaram muita atenção. Eles se realizavam frequentemente de maneira espontânea, com muita intensidade e persistência. E essas manifestações, elas consistiam principalmente de ruídos estranhos, pancadas em móveis, objetos que se moviam ou flutuavam, imaginem, sem nenhuma causa aparente. E o caso das irmãs Fox foi um caso que se destacou, aconteceu nos Estados Unidos. Uma série de ruídos que inicialmente não chamaram muita atenção, mas essa série de ruídos começou a ocorrer na casa dos Fox e esses ruídos foram se intensificando. Eles começaram como batidas leves, sabe? Com sons semelhantes a arranhões nas paredes ou assoalhos imóveis, né? E esses ruídos podiam ser confundidos com ruídos naturais, né, produzidos pelo vento, ou então pelo estalito da madeira, sabe, quando a madeira estala, ou então por ratos ou por qualquer outro animal. Então não se deu muita importância a esses ruídos. Mas eles se intensificaram. E as pessoas começaram a ouvir até mesmo o barulho de móveis pesados sendo arrastados. E as irmãs Fox, que eram pequenas, Kate e Margaret, elas ficavam aterrorizadas com esses barulhos, né? E às vezes nem queriam dormir sozinhas, eles iam dormir na cama dos pais, porque tinham medo, né? Na noite de 31 de março de 1848, 10 anos antes, então, do lançamento do Livro dos Espíritos, uma série de ruídos assim muito fortes e contínuos começou a acontecer. Essa série de ruídos aconteceu e isso é considerado um marco na história da fenomenologia espírita ou fenomenologia paranormal, né? Porque a Kate, que era uma menina de apenas 7 anos de idade, Kate Fox, ela fez um desafio para esses ruídos que ela ouvia. Ela começou a bater palmas e ela disse para o ruído, ela falou com o ruído, olha, repita com golpes as palmas que eu bato. E aí ela batia uma palma, uma batida. E isso, 2 palmas, 2 batidas, né? Então a resposta do ruído, né, foi imediata. A cada vez que ele batia a palma, ouvia-se um golpe. Então a mãe dela, isso chamou atenção e a mãe começou a investigar. Agora, você imagina, né? Eu, por exemplo, sou médium, sou espírita há mais de 35 anos, sou médium há mais de 35 anos, e se acontecesse comigo, rapidinho, acho que morria de medo. Mas elas foram corajosas, as meninas Kate e Margaret, pequenas, e a mãe, começou a perguntar para o barulho, para esse ser invisível, né?
E a mãe, então, pediu que fossem indicadas as idades dos seus filhos, né, sucessivamente. E, imediatamente, a idade exata de cada filho foi dada através de golpes, né, de pancadas. E fazendo uma pausa entre um e outro para saber, ó, esse é um, esse é outro. Até chegar no 7º filho. E depois do 7º filho, foi feita uma pausa ainda maior e foram dadas 3 batidas mais fortes, que correspondia à idade do filho menor da senhora Fox, que tinha morrido. Então a senhora Fox, muito corajosa, perguntou: quem é essa pessoa que me responde tão corretamente? Não é um ser humano? E aí não teve resposta. Aí ela perguntou: é um espírito? É a alma de alguém que morreu? Se for, então dê 2 batidas. E ela ouviu 2 batidas. Olha a coragem da mulher. Então ela disse: se você é um espírito mesmo que está produzindo esse barulho nessa casa, né? Você morreu aqui e foi perguntando, até que perguntou: você foi assassinado nessa casa? E a resposta foi 2 batidas, sim. Aí ela perguntou: a pessoa que assassinou você ainda vive? 2 batidas, sim. E pelo mesmo processo, ela foi fazendo perguntas e o resumo da ópera se tratava de um homem que tinha sido assassinado na casa e que os seus despojos foram enterrados na adega da casa onde ela morava. Ela também descobriu que a família dele era constituída por esposa e 5 filhos, 2 rapazes e 3 moças. E todos eram vivos na época da morte dele, mas depois a esposa também faleceu. E aí a família Fox, a Madame Fox, chamou os vizinhos, né, para testemunhar o fenômeno. Então muita gente foi testemunha desse fenômeno, por isso foi tão famoso. E diante de várias testemunhas e através da combinação alfabética com as pancadas produzidas, então A era uma pancada, B 2 pancadas, então você imagina o tempo que demorava para se formar uma frase, né? Mas com essa combinação alfabética com pancadas, eles obtiveram a identidade daquele ser, né? Daquele espírito que estava produzindo os sons. Então, tratava-se de um mascate, o nome dele era Charles Roseman. E ele disse que teria sido assassinado naquela casa 4 anos antes e que fora morto por um antigo inquilino. Então, fizeram escavações na adega, no local onde ele afirmava ter sido enterrado. E cavaram numa profundidade de 1,5 metro e encontraram uma tábua. E aprofundaram a cova e encontraram restos de carvão, cal e cabelos. E encontraram alguns fragmentos de ossos. E um médico local reconheceu esses ossos como pertencentes a um esqueleto humano. Só que eles não acharam mais nada. Passaram-se os anos e na edição do dia 23 de novembro de 1904, do jornal Boston Journal, eles noticiaram a descoberta do esqueleto de um homem que deve ser, né, aquele que se supunha ter ocasionado os fenômenos na casa da família Fox, porque foi encontrado no local onde ele havia indicado. Ele havia indicado isso mais de 50 anos antes. E alguns meninos de uma escola estavam brincando na adega daquela que tinha sido a casa dos Fox. Né? E no meio dos escombros daquela casa, no meio dos escombros de uma parede, que talvez fosse até uma parede falsa, os garotos encontraram as peças de um esqueleto humano. Então, dizem que teria sido esse o esqueleto do Charles Roseman, né? No local onde ele indicara mais de 50 anos antes que tinha sido enterrado. Né? Então, o caso das irmãs Fox é célebre na literatura espírita, né? Pela coragem das meninas, né? Pelo inusitado do fenômeno, né? Pela coragem da senhora Fox, que eu não tenho essa coragem,
E também, a partir daí, vários fenômenos começaram a ocorrer, até o fenômeno das mesas girantes, que foi uma febre em Paris, e foi o que levou Kardec a pesquisar o que seriam esses fenômenos. E nós vamos falar um pouquinho das mesas girantes ou das mesas falantes, né? Vamos falar um pouquinho disso no próximo vídeo. E também foi a partir desse fenômeno das mesas falantes que surgiu a psicografia. Então, vamos falar mais disso no próximo vídeo. Eu vejo você lá. Tchau!